Fala galera, eu sou Ed Clorofila, o seu professor de Biologia. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperte o sininho e dá aquele joinha. O tema da aula de hoje é Filoplatyhelminthes. Hoje nós vamos estudar as características gerais e a classificação desse grupo maravilhoso de vermes. E vamos compreender algumas verminoses muito importantes aí para a saúde pública. Beleza? Então, roda a vinheta e vamos à aula! Então, galera, a gente vai analisar aí as características gerais do filo Platyhelminthes. Lembrando que o termo Platyhelminthes é constituído por dois radicais, um prefixo, que é o prefixo platy, que significa achatado, e o sufixo helmis, que significa verme. Beleza? Então, o filo Platyhelminthes é representado aí pelos vermes que possuem o corpo achatado. Tá aqui, ó. E de pouca espessura. Há diversas espécies de vida livre, tá? Presta atenção nessa informação, que se desenvolve na água com poucos centímetros de comprimento e outras maiores de meio terrestre. Muitos deles vão ser parasitas, tá? A gente sabe muito bem que dentro do filo Platyhelminthes nós temos dois vermes de maior expressão, que é o esquizosoma e a tênia, tá? O esquizosoma, em muitos estados aqui no Brasil, ele é um verme que compõe aí o que a gente chama de doenças negligenciadas, tá? E a teníase, ela traz aí alguns problemas também à saúde pública no nosso país, tá certo? Estrutura. Os platyhelminthes são animais dotados de órgãos definidos, possuem o mesoderma, uma terceira camada de tecido localizada entre a epiderme e o revestimento interno do intestino. Prestem atenção nessa observação. O mesoderma dá origem aos órgãos e sistemas diferenciados, como os músculos, o sistema reprodutor e o sistema excretor. Na região anterior, correspondente à cabeça, encontra-se aí as estruturas sensoriais que, dependendo do tipo de verme, vão estar associadas ao processo de fixação do animal em ambiente aí de parasita, né? No ambiente onde ele está parasitando. Vale colocar que esses vermes eles são endoparasitas, tá? Vamos encontrar aí um ou outro de vida livre, mas eles vão ser endoparasitas. Processo digestivo. Possuem cavidade digestiva dotada de apenas uma abertura. A boca que serve tanto para a entrada de alimento como para a alimentação de materiais não digeridos. Trata-se de um sistema digestivo ainda incompleto por causa da organização dos folhetos embrionários. Beleza? Bem, quanto ao processo reprodutivo, tá? Os platyhelminthes podem apresentar reprodução assexuada e reprodução sexuada. Além dos platyhelmintos, estes tipos de vermes estão distribuídos ainda entre os anelídeos e os nematelmintos, tá? E aí a gente vai falar de acordo com a evolução aí das aulas dentro do grupo, aí dentro do reino Animalia. Classificação. O filo Platyhelminthes está classificado ou organizado em três classes. A classe Turbellaria, que é representada aí pelas planárias, a classe Trematoda, que vai ser representada aí pelos esquistossomos, e a classe Cestoda, que vai ser representada aí pelas tênias, os vários tipos de tênias. A classe Turbellaria é representada aqui, ó, como eu coloco para vocês, ó, olha o cursor aqui, ó, pelas planárias. São animais de vida livre, há espécies aquáticas com poucos centímetros de comprimento e outros maiores de meio terrestre e úmido. Mas vale colocar que a planária é um indivíduo de vida livre. Então, por exemplo, para nós seres humanos, é um animal, é um verme com o corpo achatado, é um verme platyhelminto totalmente inofensivo, tá? A geoplana é uma planária que alcança 20 centímetros de comprimento. Vive sobre as folhas e pedaços de madeira, sendo muitas vezes confundida com uma grande lesma. A reprodução das planárias é assexuada, tá certo? Torna-se bastante grandes. Algumas planárias fixam a extremidade anterior a um substrato e sofrem um estrangulamento na região média do corpo. É porque as planárias elas
elas podem se reproduzir por fragmentação, tá? Porque a reprodução não é assexuada. E aí existe a possibilidade também de reprodução por fragmentação. Conforme elas vão sendo fragmentadas, vai havendo aí a origem de novos indivíduos, novas planárias, a partir de cada fragmento formado. A planária, ao se alimentar, distende sua faringe sobre o alimento e inicia a ingestão. Transcorrida a digestão, os nutrientes são distribuídos pelo corpo por meio do intestino ramificado, que vai levar os nutrientes a cada parte da estrutura corpórea, tá certo? Classe Trematoda, representada aí pelo Esquistossomum, tá? Especificamente o verme da espécie Esquistosoma mansoni. Parasita causador da esquistossomose ou barriga d'água, tá? Chamado aqui, ó, é o Esquistosoma mansoni, cuidado. É um verme dioico e apresenta nítido dimorfismo sexual. Ou seja, a gente consegue diferenciar quem é macho e quem é fêmea. Preste atenção a isso aí. O macho possui um canal, que é o canal ginecóforo, onde a fêmea mais longa e delgada permanece alojada aí, iniciando o processo reprodutivo, né? O hospedeiro intermediário é o caramujo, um molusco do gênero Bionfalaria. Você tem que ficar ligado nisso, tá certo? O gênero Bionfalaria e a família aí desse caramujo é a família Planorbidae. Os caramujos vivem em águas de lagoas, tá? E de córregos com pouca correnteza, que é uma característica. Até porque se houver correnteza, aí os ovos e as larvas vão ser liberadas, entendeu? Então, por exemplo, em ambiente de água de rio, tá? Não tem como acontecer aí a contaminação pela esquistossomose, tá? Ficar ligado nisso aí. Só em ambiente de água parada. O contato das pessoas com águas contaminadas torna a infecção quase obrigatória. O local da penetração é na pele, podendo apresentar vermelhidão e prurido, tá certo? Que é coceira e liberação de secreção com ardência e dor, tá certo? A fase aguda da doença pode evoluir de forma grave, com mau funcionamento do fígado, estado de coma e morte. Vale colocar que o fígado ele dilata, ele cresce bastante, por isso que essa doença também é chamada de barriga d'água, tá certo? Acredita-se que o parasita causador da esquistossomose, originário da África, tenha chegado à América com os escravos. Apenas nesses dois continentes e em pequena região da Ásia, a doença, a esquistossomose, é encontrada. Então aqui eu mostro para vocês, ó, a imagem aqui do verme, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho o macho, tá aqui, ó, que é menor, porém mais espesso, mais grosso do que a fêmea. E aqui eu tenho a fêmea que é maior do que o macho. E aí a fêmea se aloja no canal ginecóforo do macho para iniciar o processo reprodutivo. E aqui você consegue visualizar bem, ó, dá para perceber aqui com clareza, tá? Que a contaminação acontece em ambiente de água parada. E aqui eu tenho o caramujo, tá aqui, ó, do gênero Bionfalaria, da família Planorbidae. Então a classe Cestoda, representada aqui pelas tênias, Taenia saginata, Taenia solio e a Taenia echinococcus ou Echinococcus granulosus. Tá? Presta atenção. É um parasita do tubo digestivo, tá? As tênias elas também são chamadas de solitárias, né? Porque são vermes gigantescos. Então, são endoparasitas que se desenvolvem somente em número de 1, tá? É por isso que as tênias são chamadas solitárias. Conhecida por solitário, uma vez que cada pessoa é parasitada por apenas um exemplar da tênia. Pode chegar a 15 metros de comprimento, tá? As tênias não possuem sistema digestivo, absorvem os nutrientes previamente digeridos pelo hospedeiro. É por isso que um dos sintomas de uma pessoa com tênia é a magreza, né? Porque o animal vai absorvendo os nutrientes ali, tá, do seu hospedeiro através da superfície do corpo. Tem ação exfoliativa e podem causar deficiência nutricional, porque se trata de um animal, ó, olha aqui, ó, a estrutura dele, perceba que a cabeça, que a gente vai chamar daqui a pouquinho de escólax, se fixa na parede do intestino e aumenta a absorção aí de nutrientes, né, provocando deficiência no indivíduo, né, no seu hospedeiro. Olha aqui o verme, ó, representado aqui. Tá certo? Então, preste atenção aqui que a gente vai ver mais imagens daqui a pouquinho. Então, pessoal, a pessoa parasitada elimina com as fezes proglótides grávidas,
que são as unidades formadoras do corpo da tênia. Vale colocar que o corpo da tênia é formado aí pelos cólex, que é a cabeça, e as proglótides, onde ficam os aparelhos reprodutivos, tá? Lembrando que as tênias são animais hermafroditas, e dentro de cada proglótide existem os dois aparelhos reprodutivos que promovem o processo de autofecundação. Quanto mais distantes as proglótides estão da cabeça ou do cólex, mais maduras elas estarão. E essas proglótides maduras elas vão ser eliminadas juntamente com o bolo fecal. E aí vão contaminar o meio e acarretar justamente a distribuição dos ovos e das larvas da tênia no local, tá? Então, ó, em condições favoráveis, esses ovos mantêm sua viabilidade por vários meses. O hospedeiro intermediário da tênia saginata é o boi, e o da tênia solium é o porco. A contaminação se dá através da carne crua ou mal passada em caso de teníase, tá? Porque quando uma pessoa ingere os ovos da tênia, ela passa a ficar no lugar do hospedeiro intermediário. Então, ao invés de desenvolver teníase, a pessoa desenvolve cisticercose, que eu vou falar depois. No Brasil, a tênia solium é a responsável pela maioria dos casos de teníase. Atenção! A tênia equinococcus ou equinococcus granulosus é uma tênia, tá? É um tipo de verme que é transmitida aí pelos cães e provoca um quadro sintomático mais agressivo do que a teníase do porco e a teníase do boi. Bem, cisticercose. A cisticercose é uma doença ocasionada pelas larvas da tênia solium, popularmente conhecida como solitária, tá certo? Então tem que ficar ligado nisso aí. É adquirida através da ingestão de alimentos e água contaminados com os ovos do verme. Ovos. Quando uma pessoa adquire, né, quando ela é contaminada com as larvas, a pessoa desenvolve a teníase, tá? Só que quando as larvas da tênia se instalam na musculatura do ser humano, aí a pessoa desenvolve a cisticercose. E isso acontece quando os ovos são ingeridos através de água e alimentos contaminados, e esses ovos, por sua vez, vão se instalar na musculatura. Tá? Tem que ficar ligado nisso aqui. Aqui, ó. O único hospedeiro definitivo da tênia é o ser humano. No intestino, os ovos do verme são transformados em larvas, podendo se descolar para várias partes do corpo. Músculos, cérebro, pulmões, olhos e coração. Pode ocasionar convulsões, distúrbios mentais e cegueira. A tênia se instala no intestino delgado após 3 meses de infecção, onde começa a soltar os anéis com os ovos. Cada anel tem em torno de 40 a 80 mil ovos. Os anéis são eliminados com as fezes ou rompidos do intestino, onde podem permanecer vivos por até 300 dias. Tá certo? Preste atenção a essa observação. Os hospedeiros intermediários são suínos, coelhos, lebres, gatos, cães, carneiros e bovinos. Os sintomas iniciais são dores de cabeça, convulsões, vômitos. O período de incubação da doença pode variar de 15 a muitos anos após a infecção. Então tem que ficar ligado. Preste atenção no seguinte. Nós somos o hospedeiro definitivo da teníase. Tá? Os animais, como por exemplo o cão, o porco, tá? Ou o boi, eles são intermediários, tá certo? Então, quando a gente consome a carne mal cozida ou mal passada, a gente adquire teníase. Quando a gente ingere os ovos da tênia, a gente desenvolve cisticercose, tá? Preste atenção a essa informação. Tá aqui, ó. Olha aqui o ciclo de vida da tênia, tá aqui, envolvendo o porco, no caso que é a mais comum aqui no nosso país, tá? Envolvendo o porco, e aí, consequentemente, o homem acaba ingerindo as larvas, porque vai comer a carne mal cozida ou mal passada, e vai desenvolver teníase. Se o homem ingerir os ovos da tênia, aí a gente passa a desenvolver cisticercose. Tá aqui, ó, uma outra imagem, tá aqui. Aqui eu tenho um caso de neurocisticercose, que é quando os ovos da tênia chegam ao sistema nervoso central, e aí, consequentemente, esses ovos dão origem às larvas, e as larvas começam a provocar danos às células que compõem o sistema nervoso central aqui, tá? Do nosso corpo, né? Tá aqui, ó, um outro caso aqui, tá? De ovos de tênia no coração, tá aqui provocando quadro infeccioso.
Aqui nós temos várias imagens mostrando a neurocistercose. Tá? Aqui eu tenho para você a imagem da planária. Perceba que a planária ela apresenta toda uma ramificação nervosa e cada ramificação nervosa dessa vai ser formada por dois pares, por um par de gânglios, tá? Ou por dois gânglios que vão organizar um sistema de ramificação lateral. E aí, consequentemente, se houver a fragmentação desse animal, cada fragmento desse vai dar origem a um novo indivíduo. Beleza? Ficar ligado aí. Aqui eu tenho um caso, tá, de contaminação, né? Aqui é o ciclo reprodutivo do esquistosoma ou da esquistossomose, tá aqui. Então a gente percebe que no ciclo reprodutivo, perceba, as fezes são eliminadas com os ovos do esquistosoma. Esses ovos, quando entram em contato com o meio, eles vão dar origem ao miracídio. O miracídio, por sua vez, se adentra no caramujo. Dentro do caramujo, o miracídio dá origem à cercária. A cercária é eliminada em ambiente de água. O homem coloca o pé ou entra nesse ambiente de água e a cercária penetra pela pele e chega ao fluxo sanguíneo e, consequentemente, ao fígado. Tá? Aqui eu tenho para você a estrutura do corpo da tênia. Tá certo? Então, perceba aqui a cabeça, tá? Ou escólex. E aqui a gente vai encontrar as ventosas que vão se prender à parte interna do intestino. Tá certo? Aqui o corpo da tênia, que é formado por várias unidades que eu vou chamar de proglótides. Tá? As proglótides imaturas, elas ficam mais próximas à cabeça ou escólex. E as proglótides maduras, elas vão se afastando, ó, conforme vai havendo o amadurecimento dessas proglótides, elas vão se afastando da cabeça do escólex. E as fezes vão sendo eliminadas aí, tá? Com os ovos da tênia, porque as proglótides vão se abrindo e vão liberando esses ovos em ambiente de intestino grosso. Olha aqui, ó, ciclo reprodutivo da tênia saginata, que é a tênia do boi. Segue o mesmo esquema, tá? A pessoa se alimenta com a carne mal cozida ou mal passada, tá? Ingere a larva chega ao intestino e vai dar origem aí à teníase, tá? Ou solitária, como vocês conhecem. Tá aqui, ó. A tênia solium aqui, a tênia saginata aqui. Perceba aqui a cabeça, ou escólex, tá certo? A gente percebe aqui, ó, o escólex agregado à parede do intestino e o verme aqui em cavidade intestinal. Então perceba aí que como a pessoa, né, conforme a pessoa vai se alimentando, ela vai ingerindo aí, tá? O verme ele vai consumindo os nutrientes que vão entrando no intestino delgado, especificamente do duodeno, que é onde o escólex se prende, tá? E aí o corpo do animal vai crescendo em sequência do intestino delgado e do intestino grosso também, tá? Ficar ligado nisso aí. Aqui, ó, uma tabela com classificação, tá? A classe turbelária, trematoda e cestoda. Tá aqui, ó, turbelária, exemplos, a planária, modo de vida, né? Vida aquática, tá aqui, ó, vida livre e aquática. A classe trematoda, exemplos, exemplo, o verme esquistossoma, tá? Um verme parasita. E a classe cestoda, ou cestódea, exemplo, a tênia, tá? Como, por exemplo, aqui, tá? Tanto o esquistosoma como a tênia são vermes parasitas, tá certo? E a planária vai ser um animal de vida livre e inofensivo a nós, seres humanos. Bem, pessoal, então com relação à filogenia aqui dos animais vertebrados, né? Eu sempre gosto de falar filogenia porque a filogenia é uma tendência de classificação, né? Então a gente percebe aqui que na escala evolutiva, né? O primeiro grupo de animais foram os poríferos, depois os quinidários, depois os platelmintos, que é onde nós estamos. Depois, a partir dos platelmintos, né? Dá para perceber aqui pelo ramo formado, nós teremos os nematelmintos, moluscos, anelídeos. E lá no finalzinho, na mesma linha evolutiva aí dos animais, nós teremos os equinodermos e os cordados. Lembrando que os artrópodes eles seguem a mesma linha evolutiva a partir dos platelmintos, né? Tá aqui. Então, presta atenção à filogenia, porque os vestibulares gostam muito de filogenia.
Beleza? Então, galera, essa aula foi sobre filo Platyhelminths. Falamos das características gerais e falamos da classificação. Vimos o ciclo reprodutivo da esquistossomose e da teníase, beleza? Então, se inscreve aí no meu canal, aperta o sininho e dá aquele joinha e me segue também nas redes sociais. Hashtag não seja um pato morto. Valeu, galera, até a próxima.